Bom dia, sétimo ano, bom dia, turma, bom dia a todo mundo. Estamos aí, né, iniciando a semana. Também está dando início, né, os jogos, tá certo? Espero, né, desejo aí que vocês estejam motivados, tá? Vamos ver, né, quem é que vai vencer, qual é a equipe, tá? Então desejo boa sorte a todos, tá? Porém, hoje iremos dar continuidade ao assunto que estudamos semana passada. Quem é que lembra? Concordância verbal, lembra? Tudo bem. Utilizamos o livro de língua portuguesa, né, que deu aí uma introdução. E hoje iremos utilizar o nosso livrinho, que é o de gramática, tá? Esse aqui. Tá certo? Acredito que tenha ficado claro para vocês. Porque concordância verbal é bem simples, tá? E hoje vamos realizar, né, resolver, né, responder algumas questões aí, tá? No livro de gramática. Então, a concordância verbal, gente, é o verbo, uma regra geral, né? É quando o verbo, tá? Ele deve concordar com o sujeito em o quê? Gênero e número, tá? Que é em pessoa e número, tudo bem? Vamos lá, mas vamos recapitular, tá? Beleza, a concordância verbal, tá? É a relação, né, estabelecida de uma forma harmônica, né, entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Vamos a alguns exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Elas adoram, olha aí, ó. Quando as flores desabrocham na primavera. E Cristina e Eva entraram no hospital. Vamos lá. Exemplo de concordância verbal em número. Paula é a minha melhor amiga. Paula e Luciana são, olha aí, já mudou, né? São as minhas melhores amigas. E exemplos de concordância verbal em pessoa. Eu gosto de estudar. Tu gostas de estudar e ela gosta de estudar, tá? Vamos a alguns casos, tá? Primeiramente, devemos observar quem é o sujeito da frase, tá? E analisar se ele é simples ou se ele é composto, tá? Sujeito simples é aquele que possui um só núcleo e, portanto, a concordância será mais direta, tá? Vamos lá. Ela é minha melhor amiga. Sujeito simples, apenas um núcleo, tá? Vamos lá. Eu disse que eles foram à minha casa ontem. Sujeito composto, tá? Dois núcleos. Vamos lá. Sujeito coletivo, gente, né? Coloquei alguns casos aí. Na situação de sujeito coletivo, o verbo ele ficará no singular, tá? Por quê? Porque quando a gente passa a trabalhar com coletivo, a gente já tem uma ideia ali. O coletivo, né? Ele fica no singular, mas ele já nos remete a uma ideia que é o grupo ali, né? Vamos lá. A multidão. A multidão ultrapassou o limite, tá? Então o verbo aí ele fica no singular. Agora pode ocorrer uma exceção, tá? Se o coletivo estiver especificado, o verbo ele pode ser conjugado o singular ou plural. Vamos ver. A multidão de fãs, olha aí, especificou a multidão de quê? De pessoas, de fãs, tá? Então a multidão de fãs ultrapassou. Mas eu posso também deixar a multidão de fãs ultrapassaram, tá? Se vier especificado. E nomes próprios, tá? Quando é com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando, né? Vai ver aí a presença de artigos, tá? Vamos lá, Estados Unidos. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Se eu coloquei artigo, o artigo está no plural,
O verbo também, tá? Artigo aí definido, plural, masculino. O verbo passou para o plural. Porém, não tem presença de artigo. Estados Unidos influencia o mundo. Regras para sujeito composto. Vamos lá. Quando for formados por sinônimos, o verbo tanto pode ir para o plural, ou como ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo, tá, gente? Bora lá. Preguiça e lentidão destacaram a gerência. Foi para o plural, tá? O verbo. Mas poderia destacou, tá? Preguiça e lentidão destacou aquela gerência, tá? Concorda aí com o núcleo mais próximo. E se o sujeito estiver ligados por ou, tá? Por essa partícula aí, tá? Vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito, tá? Doces ou chocolate desagradam ao menino. Então o menino não gosta de doce ou chocolate, tá? Agora, se estiver ligados por nem, tá? Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Nem chuva, nem frio são bem recebidos. Pois bem, hoje será diferente, é apenas um vídeo, tá, gente? Vamos lá, eu coloquei aí página 68. Só que 68 é o conceito ali de concordância. Aí vocês podem ler, tá, gente? Mas como já dei uma breve resumida e já vimos esse assunto, vamos lá. Vamos agora para a página 72, tá? Começa aí na 72. Primeiro quesito, reescreva as frases a seguir, passando os termos destacados para o plural. Faça apenas as modificações necessárias e observe as regras da gramática normativa. Bora lá. A dificuldade marcou a vida dela. Aí a gente tem que mudar o quê? Dificuldade, né? Só que tem que fazer as adaptações, tá? As dificuldades marcaram a vida dela. Letra B. Para você, a satisfação pessoal deve ser prioridade? Para vocês, a satisfação pessoal deve ser prioridade? Letra C. Quem era o convidado? Quem eram os convidados? Letra D. Não se pode esquecer do momento feliz. Momento, tá, gente? Não se pode esquecer dos momentos felizes. Letra E. Enquanto durar a crítica, não voltará ao emprego. Enquanto durarem as críticas, não voltará ao emprego. Fez-se greve. É greve, tá? Pra gente adaptar. Fizeram-se greves. Letra G. A direção avaliou que, para uma decisão acertada, devia-se considerar, além dos dados objetivos, a informação recebida. É informação, tá? As informações recebidas, tá? Mesmo sendo um período aí enorme, a gente só muda essa parte. Segundo quesito, bora lá. Preencha as lacunas aplicando o verbo indicado entre parênteses, tá? A gente vai observar aí a flexão do tempo e do modo, tá, gente? Vamos lá. O verbo é ser no presente do subjuntivo, tá? E fazer no presente do indicativo. Embora seja o maior produtor e consumidor de feijão do mundo, o Brasil não faz o mesmo com arroz, tá? Letra B. A gente vai utilizar aí, né, o presente do indicativo do verbo aparecer, tá? Na lista dos maiores produtores de arroz do mundo, o Brasil aparece em 9º lugar. Letra C. Iremos aí, né, utilizar o verbo mostrar no presente do indicativo e o haver no futuro, tá? Do indicativo aí, do presente do indicativo. Vamos lá.
Pesquisas mostram que com o aumento do consumo de arroz no Brasil, em poucos anos haverá necessidade de importação. Menina, essa atividade tá parecendo tão real, né? Já que fala-se tanto aí do preço do arroz. Terceiro quesito. Preencha as lacunas do texto com os verbos indicados entre parênteses, flexionando da maneira necessária. Vamos lá. Permanecer, tá? Durante o processo de formação territorial do Brasil, a criação de animais permaneceu em segundo plano, pois as melhores terras passaram a ser utilizadas para o cultivo de cana-de-açúcar ao longo da faixa litorânea, né, da colônia. No século XX, o Brasil favoreceu a ocupação da parte ocidental do país, através da construção da capital Brasília e de rodovias ligando as regiões brasileiras, de projetos agropecuários da mineração. Durante esse processo de ocupação, os pecuaristas compraram as terras a preços muito baixos, o que estimulou a formação de latifúndios voltados para a criação do gado bovino. Os estados do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, de Mato Grosso e de Goiás estão no topo do ranking de criação de gado bovino, atividade que coloca o Brasil em uma posição de destaque no exterior. A produção da carne bovina se direciona para os grandes centros consumidores, como Estados Unidos e União Europeia. Em contrapartida, durante as últimas décadas do século XX, a condução da pecuária extensiva para a região norte acentuou o desmatamento de áreas da floresta amazônica. A avicultura é outra atividade que merece destaque, pois tem crescido aceleradamente no Brasil para atender ao mercado interno. Esse crescimento reflete uma mudança de hábito do brasileiro, que passou a consumir mais carne de frango do que bovina, devido ao preço mais acessível. Vamos lá. Agora, a gente já completou, né? Vamos para o quarto quesito, tá? Agora, leia o texto a seguir, empregando os verbos indicados no quadro, tá? Possibilitar, seguir, levar, originar, figurar, dever, chegar e poder, tá? Vamos lá, o avanço da soja. Espécie exótica inserida no Brasil para ser produzida em larga escala e atender ao mercado externo, a soja se originou, tá, na Ásia e só chegou ao Brasil em 1882, sendo cultivada inicialmente no Rio Grande do Sul. Do sul do país, a lavoura de soja seguiu para o centro-oeste, décadas de 1980 e 1990, já no século XXI. Os produtores se voltaram para o norte do país. O avanço das pesquisas agrônomicas possibilitou a realização de modificações para que a soja pudesse ser produzida em diferentes condições, tendo em vista a diversidade climática do território nacional. Atualmente, a soja tem como principais finalidades a produção de ração animal e óleos vegetais. O crescimento do cultivo no Brasil se deve à alta demanda externa, o que leva os grandes empresários a investir em cada vez mais nesse tipo de atividade. Assim, hoje, o Brasil figura como o segundo maior produtor mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Vamos lá, página 75, tá, gente?
Como vimos, de acordo com a regra geral de concordância verbal, o verbo deve concordar em pessoa e número com seu sujeito, mas há situações em que, tendo em vista a gramática normativa, essa regra nos deixa em dúvida. Um caso desse tipo ocorre quando o sujeito é formado pela construção nem, tá? Nem a batata nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira. Nem a batata nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira. Analisando essas construções, o que podemos concluir sobre a flexão do verbo? Gente, vê só, quando os núcleos do sujeito são ligados pela construção nem, tá? O verbo concorda com os dois núcleos ou com o núcleo mais próximo, tá certo? Vamos lá, segundo quesito, né? A maior parte dos produtos agrícolas enfrenta dificuldades de escoamento. A maior parte dos produtos agrícolas enfrentam, tá? No plural. A segunda acontece com o verbo estar, né? Também está no plural. Aí vamos lá. Singular e plural. Caso o verbo fique no singular, qual é o núcleo do sujeito nas duas situações? Na primeira situação, que é quando tem aí situação 1, o núcleo do sujeito é a palavra parte, tá? Já na segunda situação é a maioria. Vamos lá, letra B. Se o verbo ficar no plural, qual é a palavra que determina essa flexão? No primeiro caso, gente, é produtos, tá? E no segundo é com o substantivo terras, tá? Vamos lá. Terceiro quesito. Em textos expositivos, em que os temas abordados apresentam dados estatísticos, é muito comum ocorrerem dúvidas com relação à concordância do verbo com expressões numéricas. Uma situação em que esse tipo de concordância gera dúvida acontece quando o sujeito é representado por uma expressão de porcentagem, seguida de um termo preposicionado. Nesse caso, o verbo poderá concordar com a porcentagem ou com o termo preposicionado. 1% das terras foi inundada, 1% das terras foram inundadas, 3% da produção estragaram, 3% da produção estragou. Agora, analise as frases a seguir e indique aquela em que a concordância está inadequada, letra C, tá? Vamos lá. Quarto quesito, tá? Preencha as lacunas com uma forma verbal adequada. Metade das terras cultivadas em nosso país. É o presente, o verbo corresponder aí no presente indicativo, viu? Correspondem, tá? E letra B é o verbo ser no presente indicativo também, tá? 1/10 da produção de frutas é representado pelo cultivo de uva. Letra C, vocês completam com vai, tá? Letra D, seguem, ou segue pode ser também. Letra E, seja. Letra F, consomem. Letra G, vai. Na letra H pode ser vai ou vão também. Vamos lá, quinto quesito. Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal, tá? Letra C. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Sexto quesito. Assinale a opção em que a norma culta da língua admite só uma concordância. Letra B. Somente 1/4 da casa foi construído. Sétimo quesito. Suponho que deve haver meios para que se realizem os cálculos de modo mais simples, letra D, tá? Oitavo quesito, assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase a seguir, observando a concordância verbal, letra A, tá, gente? Vamos lá. Nono quesito, vocês completem com a letra E, tá? Faz, ocorre e perturba.
10º quesito. Concordância inadequada na letra B, tá? Surgiu na região duas dúvidas. 11º. Marque a alternativa em que a concordância verbal contrária, tá? Em que a concordância verbal contrária, letra C, tá? Faziam anos que o país não escolhia democraticamente o presidente. 12º, tá? Letra D, tá? E 13º, assinale a frase em que há erro de concordância, letra D. Deve existir problemas nos seus documentos. Então, encerramos, tá? Agradeço, né, para quem está assistindo aos vídeos. Participe dos jogos, tá, gente? Inicia hoje. Realizem as atividades. Qualquer dúvida, estamos na plataforma para responder, né? Interagir um pouco com vocês. E também vocês podem nos encontrar em algumas modalidades dos jogos, tá? Então, beijos, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.